É, Bom, gente, olá para todo mundo que está com a gente a partir desse momento. O meu nome é Vinícius, eu sou professor de clarineta da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. A gente tem feito aí uma série de conversas, de bate-papos com grandes clarinetistas brasileiros, pessoas que fizeram a história e estão fazendo a história da clarineta no Brasil, amigos, pessoas que a gente admira profundamente, pessoas que são referência no instrumento. Hoje eu tenho uma grata satisfação de ter o professor que fez a sua trajetória toda na Paraíba, né? Na Universidade Federal do Paraíba e na Orquestra Sinfônica da Paraíba, professor Carlos Riero. E aí, Riero, como é que está essa força aí na Opa, pandemia? Vinícius. Valeu aí pelo convite. É uma honra estar com você aqui, nessa conversa. Imagina, eu que agradeço a gentileza de disponibilizar um tempo aí, né? Então, a gente geralmente, você tem uma trajetória super interessante, eu tenho uma série de questões para te perguntar, mas geralmente eu começo falando do início, como é que a pessoa, como é que você chegou, como é que as pessoas chegam no instrumento, né? Você é argentino, né? Eu Sim, queria sim. você é de Buenos Aires? Buenos Aires. Ah, Sim. Buenos Aires. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi o teu começo na clarineta, assim. Bom, em realidade, meu pai era clarinetista, não era profissional, tocava de forma... É uma brincadeira para ele, né? No final de semana tinha o seu grupo e eu me queria dentro desse ambiente, né? Era un ambiente de... Mi familia era española, él tocaba música regional española, ¿no? Entonces me quería en ese ambiente. Aí, logicamente, chegou a atração fatal pelo clarinete, né? Então, aí eu comecei a estudar solfejo aos 8 anos de idade e aos 10 anos entrei no Instituto Superior de Música de Buenos Aires. Porque é uma coisa interessante, ou seja, eu só peguei o instrumento aos 10 anos porque meu pai não queria me ensinar para não cometer erros. Uma coisa incrível, né? Ele tinha medo de repente me ensinar coisas erradas que eu depois não poderia consertar. Então a preocupação dele foi primeiro me preparar, porque para entrar no conservatório era necessário fazer uma prova de solfejo teoria, né? Então contratou uma professora particular para me preparar para ingressar no conservatório. Aí entrei no conservatório, eu fiz as carreiras de capacitação artística e professorado, foram 7 anos. E formado, aí comecei a luta, né? Pelo trabalho, comecei a trabalhar, entrei nas orquestras, aos poucos tempos comecei a me entrosar musicalmente, ganhei 2 concursos e entrei em duas orquestras. Aí tive a sorte de fazer 2 cursos bons, uns no Instituto Goethe, com clarinetista alemão Jos Michels, especialista em Brahms. Era fantástico porque ele tocava piano também. Ah, legal. Então, era uma vivência espetacular, né? Você fazer Brahms com um alemão e ele te acompanhando no piano, né? Ou seja, foi uma experiência muito boa. E outra experiência também que me tocou muito foi com Richard Stolzmann, porque ele ficou 10 dias em Buenos Aires. Ele fez uma turnê com um quarteto Tachi. Era um quarteto com piano, clarinete, violino e violoncelo. E aí ficou 10 dias, fizeram uma série de concertos e ele também tocou como solista com a Filarmônica do Teatro Colón. Aí tive a sorte de que ele me escutasse. Aí ele gostou de mim e me deu umas 4 aulas de graça no hotel. Ou seja, foi uma vivência, para mim foi espetacular, né? A parte porque ele era um revolucionário para a época, né? Porque ele tocava com vibrato. Então ele tive essas duas escolas, né? Quase uma ligada, uma não foi um ano e outra no ano seguinte. Ou seja,
primeiro aquela escola tradicional alemã, né? Que trabalhava o fraseo, mas de uma forma especial, sem mexer na sonoridade, aquela sonoridade fixa, né? E outro que aparece quebrando todos esses esquemas, como aquele vibrato que na época era até exagerado, né? Ele gostava de exagerar o vibrato, mas ele tinha uma... O que eu gostava dele, porque, logicamente, o vibrato te facilita no fraseo, logicamente, né? É muito mais fácil tocar, frasear com vibrato que sem. Sem é mais complicado, Claro. logicamente. Mas ele tinha uma coisa que me ficou gravada para o resto de minha vida. Ele improvisava todo, né? Ele brincava, tocava e brincava. Inclusive, existem alguns vídeos dele na internet onde ele brinca. Tem um Rossini que ele fez, onde no final simplesmente inventou a cadência final, ele simplesmente inventou. E o próprio maestro ficou olhando para ele e toda a orquestra, que é agora? Aí ele terminou e aí deu uma guinhada de olho para ele. Eu gostei muito disso, e isso me trouxe um ensinamento muito forte. E que fez até o dia de hoje não tocar sempre igual, nunca. Legal. Eu posso tocar o concerto de Mozart, mas vou tocar as 20 vezes que tocou Mozart, 20 vezes diferente. Improvisando no bom sentido, logicamente, não mudando, não? Mas você fazendo coisas diferentes, ou seja, estar em sintonia com o público, porque é aquela coisa que sempre falo para meus alunos. Você, quando toca o concerto de Mozart, você tem que inovar, porque tem milhões de pessoas que tocam Mozart. Então, se você vai tocar igual, o que vai acontecer na plateia é que o cara vai dormir, vai ficar dormindo, porque outra vez não. Então, quando você faz coisas diferentes, piano onde não cria um clima diferente, e isso que ele me ensinou e adotei muito dele. Foi muito, muito importante na minha vida a presença dele, e mais porque eu também me criei em um ambiente especial, porque foi um ambiente de grandes mudanças na técnica do instrumento. Eu comecei a estudar com o Ligon em cima, não com o dente. Era Ligon em cima. Sim, sim. Era uma experiência interessante, porque você conseguia uma sonoridade muito boa. O único problema era que você tinha que criar um calo. Eu cheguei a conseguir esse calo lá em cima, mas todo dia de manhã, quando pegava o instrumento, as lágrimas caíam. Sofria, né? Até que aí comecei. Eu passei uns 4 anos tocando desse jeito. Aí, aos 15 anos, comecei a mudar e passei para os dentes. Claro, aí os dentes era o problema, porque na época não existia compensador, ou seja, plástico aqui em cima. Você mordia e era uma loucura, porque era uma vibração, você sentia aquela... E aí que eu comecei a procurar saídas. Então, o que fiz? Aí cortei uma borrachinha e botei na boquilha, que na época ninguém usava. Mas era aquela história que, claro, não é como agora que você tem internet, você tem acesso a tudo. Naquela época não existia. As únicas informações que nós tínhamos, e cada vez que vinha um clarinetista de fora com uma orquestra, aí ia todo mundo em cima dele para saber quais eram as novidades. Mas aí mesmo, aí que acontecia? Criava uma diferença. Por quê? Porque quando você toca com os raios em cima, você aumenta o ângulo da garganta, da glande, aumenta, porque é uma posição maior. E eu não conseguia, com os dentes, essa sonoridade que eu queria, né? Essa reverberação do som. E aí foi até que... Não, peraí, vou botar uma borrachinha mais grossa, a ver o que acontece. Dito e feito. Olha. Botei uma borrachinha mais grossa e isso me permitia o mesmo ângulo que eu conseguia com os raios, né? Então, eu conseguia essa câmara acústica dentro da boca que projetava o som. E aí me sentia, e a partir daí, tudo bem. E também, nessa época, era a briga da boquilha de bonita com a boquilha de cristal, porque a que reinava era a boquilha de cristal. Eu até hoje, que estou com boquilha de cristal, né? Mas na época era aquela briga, porque se dizia que se você tocando com uma boquilha de bonita, você
conseguia uma sonoridade, uma vibração melhor no instrumento, porque os materiais seriam mais afins. Da boquilha, no caso do cristal, era um material totalmente diferente, né? Uhum. Mas, mesmo assim, consegui com minha boquilha de cristal ao longo de minha trajetória e me di bem até agora, pelo menos. Ah, legal. Esse começo que você falou, foram 7 anos, né? 7 anos. No conservatório. É um conservatório estatal, Piero? Só para o pessoal conhecer um pouco melhor? O nome dele era Conservatório Municipal Manuel de Falla, certo? Ah, sim. Porque lá na Argentina, na capital federal, não existem universidades que trabalham com música. São conservatórios que agora passaram a ser Instituto Superior de Música, né? E quando me formei já era um Instituto Superior, eu recebi um título superior. Mas na Argentina, se você quer estudar em uma universidade, você tem que ir no interior. Em Rosário, Mendoza, Córdoba, Tucumã, aí o ensino dos instrumentos é na universidade. Agora, em Buenos Aires, não. Tem 2 grandes institutos, que é o municipal e o nacional, né? Mas não tem universidade. E a título de curiosidade, né? Vocês têm música nas escolas lá, na escola básica, digamos assim, escola ensino fundamental? Olha, agora não te posso falar com certeza, não sei como funciona, mas em realidade não tem muito. Tem algumas escolas que oferecem certo estudo de música, inclusive até tem orquestras jovens, sabe? Mas são muito poucas, não é uma realidade, não. Entendi. Aí, uma outra dúvida com relação a esse período lá da tua formação, bom, você sabe, porque hoje você acha que é mais brasileiro do que argentino já, né? Mas você deve saber que a gente aqui tem uma formação muito baseada em banda, né? Essa formação de início é muito baseada em banda. Na Argentina era assim também no teu tempo? Também. Vocês tinham banda para tocar? Também, sim. Eu comecei em banda. Eu comecei a tocar. Ah, Minha primeira experiência, assim, com 14, 15 anos, foi em banda. legal. Porque a parte é uma experiência muito boa, porque como em realidade o clarinete nas bandas toca a parte de violino, então são métodos a parte de Sim, estudo, né? sem E dúvida. então realmente foi uma prática interessante. Toquei pouco tempo em banda, né? Porque já com 16, 17 anos já comecei a tocar em orquestra sinfônica. Mas foi uma experiência muito boa, muito interessante, sim. Legal. E o teu professor nesse conservatório, você teve um professor só? Teve mais de Não, um? eu tive 2 professores. Primeiro, nos primeiros 4 anos, fui com um professor russo, que era o primeiro clarinete, ou seja, era argentino, mas de família russo, era Juan Skolopoli. Era o primeiro clarinete do Teatro Colón. Ahora, e depois, os últimos 3 anos, eu fiz com Victorino Sierra, que era clarinetista do Ensemble Musical de Buenos Aires e era maestro da banda municipal lá de Buenos Aires. Mas com esse primeiro maestro tive uma experiência não muito agradável, porque o cara tocava com palhetas duríssimas. Caramba! Ele tocava com palhetas, usava boquilha de cristal e com palhetas 4, 4,5, era uma loucura. E ele tocava forte, o som dele era bonito, lindo som. Mas só que você escutava uma sinfonia de Beethoven e parecia um concerto para clarinete e orquestra, porque só se escutava clarinete. Agora, para fazer Strauss, Wagner, Mahler, era fantástico, excelente. Agora, no clássico era uma loucura. E com ele, agora, ele tinha uma coisa muito boa, porque ele sabia mexer com o instrumento, inclusive com as boquilhas, ele ajeitava boquilhas. Então, a primeira coisa que ele fazia quando você entrava na sala era pegar o instrumento e experimentava. Então, se tinha algum problema, ele na hora ele consertava. Ele, nesse aspecto, inclusive, ele mesmo trazia as palhetas e trocava, experimentava. Mas aí que morava o perigo, porque as palhetas dele eram duríssimas. Então, ele botava a palheta dele e aí, quando dava para mim, rapaz, não conseguia tirar som. Aí tinha duas aulas por semana, que era na segunda e na quinta, né? Então,
Segunda-feira, pegava aquela palheta dura, ia para casa, estudava para cacete, e vai. Aí lá para quarta-feira que conseguia que a palheta já ficasse, ou eu me acostumava à palheta, mas estava aí. Aí chegava na quinta-feira na aula, aí ele pegava o instrumento. Não, isso aqui não serve. Pá! Quebrava a palheta, aí me botava outro tijolo para tocar. Outro cabo de vassoura para você varrer. Era, rapaz, era. Olha, ele sofria com ele para cacete. Agora, aprendi muitas coisas com ele. A sonoridade dele, a expressão dele era muito boa, só que Uhum. acima do normal. Aí Olha. com outros já estabeleci, já tinha outra forma de tocar e já entrei no caminho, é o meu caminho. Interessante. Você falou que teu pai era músico amador. Você tinha mais algum músico na família? Alguém que te incentivava, assim? Não. Não. Eu não tinha música amador, era músico amador. E eu te digo mais, ou seja, eu nem sabia o que era música erudita. Eu entrei no conservatório sem saber, ou seja, ouvia assim, mas não era minha praia, sabe? E demorei Claro. ainda 2, 3 anos em começar a assimilar, em ver. Eu me lembro que o primeiro concerto público que eu assisti foi o do meu professor tocando um concerto de Canongia. Eu acho que é o número 3 de Canongia, né? Sim. E foi minha primeira experiência, assim, né? Aí comecei. Agora, o bom que tinha lá na Argentina é que tinha 2 rádios, que era a Rádio Nacional e a Rádio Municipal, que transmitia música erudita às 24 horas por dia. E a Rádio Municipal transmitia todos os concertos do Teatro Colón, né? Tanto ópera, ballet. Então, aí que comecei já a ser macaco de auditório dessas rádios, aí comecei a entender. E aí, quando você se formou nesse curso, então, 7 anos, né? Terminou, aí Sim. começou a tua profissionalização, a buscar trabalho, a buscar um local. Isso já foi mais ou menos perto da tua vinda para o Brasil ou não? Ou ainda você ficou um tempo trabalhando? Não. Eu vim ao Brasil, eu cheguei com 24 anos, certo? Inclusive, cheguei 2 dias antes do meu aniversário. Eu tinha 23, mas em realidade era 24 anos. Olha. A minha relação com a Paraíba foi porque eu tinha uma vida profissional na Argentina que é uma loucura. Eu tocava em 3 orquestras, dava aula em um Instituto Superior de Música, tinha um quinteto de sopros, tinha um trio de música de câmara, tinha um duo com piano, a parte da apresentação de música de câmara, e todo. E ele tinha um bom nível, as pessoas me conheciam, então todo mês ele tocava um concerto com solista com orquestra. Então era simplesmente uma loucura. Eu saía às 7 horas da manhã de minha casa e só voltava no final da noite. E se tinha concerto à noite, nem voltava. Eu já ia com minha mala e trocava de roupa. Era uma loucura. Inclusive porque o problema é que se eu voltava para casa, perdia tempo de estudo. Então, esses intervalos que tinha entre um ensaio e outro, eu aproveitava para estudar. Ou seja, por exemplo, eu saía às 7 horas de minha casa, 8 horas da manhã, chegava, e 9 horas eu tinha ensaio. Então, de 8 a 9 já estudava. Uhum. Aí, o ensaio ia até meio-dia. O outro ensaio começava às 14 horas. Nossa. Então, aí que tinha mais 1 hora para estudar, almoçar e ir para esse ensaio. Esse ensaio terminava às 5 horas. O outro ensaio era às 7 horas da noite. Então, era tudo assim, sabe, pipocado. Então, Caramba. chegou um momento, ou seja, era bom porque, em certa forma, eu tocava muito, sabe? Você ligava a rádio, estava aí tocando um recital, tocando um concerto. Tinha essa boa onda, mas o problema é que chegou um momento na minha vida que eu queria saber qual era meu limite. Claro. E isso eu não ia saber, ou seja, ficando em Buenos Aires, eu não ia conhecer esse limite. Então, aí tinha o embaixador da Espanha, gostava muito de mim, ia aos concertos, e aí me ofereceu uma bolsa de estudos para a Espanha. E aí me interessou. Então, o que fiz? Eu já, nesse ano que vim para aqui, antes de vir para aqui, eu já tinha decidido que ia deixar
duas orquestras, eu ia ficar com uma e me ia preparar em cheio, estudar para valer para viajar. Porque, aparte, naquela época, na Espanha, na região da Galícia, estavam sendo criadas várias orquestras e estavam necessitando de músicos. Então, eu já estava pensando, não, vou lá fazer um curso, de repente faço uma tentativa, sou de família espanhola, consigo... Então, Legal. o que aconteceu é que justo no início do ano, aliás, no ano anterior, eu já tinha recebido um convite de Wolfgang Groth para ir para a Orquestra de Minas Gerais. E a última hora eu desisti, não fui, aí fiquei aí. E aí, no mês de janeiro de 78, era um mês de férias, estava jogando bola com os colegas, e um colega meu que tocava no Teatro Colón me falou, olha, recebi um convite para ir para Brasil, para o norte do noroeste do Brasil. É muito interessante, o trabalho bom, me gostaria ir, mas eu não posso ir porque ele estava no período de estágio na orquestra. Ele não podia pedir autorização, porque o ideal seria pedir 2 anos para ir, mas ele não poderia. Se fazia isso, perdia o trabalho. Então, me ofereceu essa possibilidade. E o pessoal que já estava aqui na Paraíba, o pessoal de corda, era todo o pessoal que me conhecia, porque eu era bolsista da Camerata Bariloche. E todo esse pessoal que estava lá, aqui era da Camerata Bariloche, todas essas cordas, violino. Aí pronto, aí me interessou, porque o salário era bom. Uhum. A única dificuldade que encontrei que era saber onde ficava Paraíba, né? Essa foi engraçado, porque aí mandaram um representante da universidade para eu assinar o pré-contrato lá na Argentina, né? Então, assinei o pré-contrato e com o pré-contrato fui para o consulado a tirar o visto para trabalhar. Uhum. E na entrada do consulado tinha um mural com um grande mapa do Brasil. Só que eu procurava e cadê João Pessoa? Nada. Aí eu perguntei ao atendente, pelo amor de Deus, onde fica João Pessoa? Aí disse, olha, esse ponto oriental, você vai ver Recife e Natal. No meio, João Pessoa. Pronto. Aí conheci João Pessoa. E aí eu vim para aqui. A ideia inicial era, eu vim como um professor convidado, né? E a ideia era ficar 2 anos. O negócio foi que, já no primeiro ano, conheci a minha esposa, me casei. Aí já comecei a fincar, né? E o problema é que quando chegou a bolsa de estudos para a Espanha, o problema era que, para ir para lá, eu tinha que deixar o trabalho, porque era professor visitante. E aqui, em realidade, eu estava fazendo o que eu gostava, ou seja, aquilo que eu ia fazer na Europa para progredir, eu já estava conseguindo aqui. Você estava fazendo música de câmara, ou seja, a gente eu fiz todo o repertório de música de câmara aqui, tudo. Tínhamos concertos todas as sextas-feiras, eu tinha um quinteto de sopro que a gente trabalhava feito orquestra sinfônica, a gente fazia 4 ensaios por semana, de 3 horas de duração cada um. E a gente viajava para caramba, a Funarte gostou da gente, todo ano a gente tinha uma turnê pela Funarte, a gente viajava. Esse é o quinteto latino-americano, né? No começo foi o quinteto de sopros da Paraíba, que depois se transformou em quinteto latino-americano, certo? Quando a gente não conseguiu ter, por parte da universidade, o apoio necessário, então a gente falou, não, tudo bem, então é quinteto latino-americano. Pronto. Tchau. E eram todos professores da universidade, Ria? Todos professores da universidade, todos. Inclusive, uma coisa mais interessante, porque quando eu fui contratado em Buenos Aires, eles estavam necessitando de um oboé, de um fagote e de uma flauta. Então, eles me deram as 3 cartas convite para eu convidar quem quiser. Ou seja, comigo... Só tinha o trompista português, que ele já estava aqui, ele era da Bahia, e se transferiu para Paraíba.
Mas a flauta, o fagote e o oboé, fui eu que contactei e contratei. Foram comigo para lá. Foi o Roberto, né? Não, antes do Roberto foi o Gerardo. Roberto veio depois. Olha. Roberto, nessa época, estava na OSPA. Estava Tá. em Porto Alegre. Aí Tá, o certo. Gerardo foi embora e aí foi contratado o Roberto. Aliás, desculpa, não é que Gerardo foi embora, sino que foi criada a Orquestra Sinfônica, necessitavam de um segundo oboe e aí Roberto foi contratado. Né? Tá. Porque nós tínhamos na universidade 2 professores de cada instrumento. O sea, temos 2 professores de flauta, 2 professores de oboé, 2 de fagote, né? 2 de clarinete. Que era para quê? Porque a gente tinha a parte, continuando aquela ideia do trabalho que a gente estava fazendo aqui, nós tínhamos a orquestra de câmara, que a gente ensaiava, que era da universidade, e à noite tínhamos a orquestra sinfônica, ou seja, a gente fazia música de câmara, orquestra sinfônica, ou seja, todas as possibilidades musicais você tinha na mão, somado a que você estava criando uma escola. Sim. Porque quando eu cheguei aqui, clarinete existia só na foto, porque não tinha ninguém. A gente começou a trabalhar de zero mesmo. Inclusive, quando nós criamos o curso de bacharelado, foi um sufoco, porque não tinha alunos, não tinha. Sim. A gente começou a fazer turnês com o quinteto e tentar trazer gente de Fortaleza, do norte, para aqui. Mas não era fácil, porque no início a Orquestra Sinfônica Jovem não começou, e então não tínhamos como sustentar esses meninos aqui. Aí, quando a Orquestra Sinfônica Jovem começou a funcionar em 80, 81, aí sim, a gente trazia gente de fora, porque eles recebiam bolsa da orquestra e podiam morar e ficar aqui numa boa. Mas esse começo foi horrível, porque veio a ordem, como acostuma ser no Brasil, veio a ordem de Brasil ao curso, pode começar. Pronto, e se começar como? Aí foi uma loucura. A gente começou com 2 alunos, eu, por exemplo, comecei com 2 alunos que mal sabiam pegar o instrumento. Sim. Então, inclusive, um deles até foi engraçado, porque ele veio fazer a prova de habilitação específica, só que fez com saxofone. Só que não havia vaga para saxofone. Sim. Ele aprovou, mas não ia poder estudar saxofone. Então, aí a chefa de departamento falou: não, você tem que escolher um instrumento de madeira. E ele ficou olhando para a cara dele assim: mas como? Aí ela falou: olha, o quinteto está ensaiando lá no teatro, vá para lá, escuta os instrumentos, vê, fala com o professor e se escolhe. E aí escolheu o clarinete, foi para lá, escolheu o clarinete e comecei com ele. Mas eu comecei de zero. Ou seja, nós começamos, é interessante porque a nossa carga horária com os alunos era de 4 horas semanais. Por quê? Porque nós, de 4 e de 6 horas, porque nós fazíamos, a parte das 2 aulas semanais, nós estudávamos com eles. Porque era uma forma de você estar em cima deles, né? E eles, graças a Deus, eles foram caminhando, tanto que em 2 anos eles já estavam tocando com a gente na orquestra. Ou seja, Legal. mas foi um trabalho, uma experiência. Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Bom, você já está falando sobre, mas essa transição, quer dizer, você estava em Buenos Aires, que é uma tremenda, de uma cidade que, né, pulsa culturalmente, assim. Eu nunca tive lá, infelizmente, mas eu conheço várias pessoas que falam, assim, que é uma vida cultural muito intensa, que as pessoas leem muito, que tem muita livraria, né, e o movimento de orquestra é muito interessante e tal. E de repente você sai de lá, né, de uma grande, talvez uma das maiores capitais aí da América Latina naquele momento, e vem para João Pessoa e tal, e, quer dizer, aterriza em João Pessoa para iniciar todo esse trabalho. Apesar de todos os méritos e toda a questão, quer dizer, tem esse lado também do choque cultural, assim, né? Não, na realidade foi um choque anafiláctico, né? Foi meu amigo, foi porque em todos os itens, sabe? Ou seja, claro, musicalmente foi bom porque o nível musical aqui era muito bom.
excelente. Tanto é assim que, por exemplo, no primeiro ano a gente já tocava orquestra de câmara com Karamazov, com Lazar de Carvalho, ou seja, o nível Legal. era excelente. Então, isso compensava. Agora, o Uhum. resto era um desastre. Sobretudo, ou seja, o que chocou muito para a gente foi a alimentação. É A mesmo? alimentação, porque hoje em dia a mentalidade do argentino mudou um pouquinho, mas porque ele começou, depois daquela paridade do dólar, que foi com que o argentino viajasse muito e começasse a olhar aí perceber que a Argentina não era o mundo, que tinha um mundo lá fora. O argentino tem aquela mentalidade, que o dele sempre é o melhor. Ele fala isso do brasileiro, mas ele tem essa costume também. Então, a gente não se acostumava, porque nossa alimentação básica era carne. Era o bife, salada. E aqui a gente chegava, eu me lembro que, porque a universidade, quando nos contratou, nos deu 10 dias de hotel. Pagou um hotel, que era o tempo que a gente necessitava para alugar um lugar um apartamento ou uma casa, né? Sim, sim. Porque foi bom, porque eles não só deram um hotel, sino que nos pagaram um mês antecipado, ou seja, um mês, assinamos um contrato como que nós começamos em fevereiro, ou seja, um mês antes, para a gente receber dinheiro e ter o dinheiro na mão para comprar móveis, comprar todas essas coisas. O sea, nesse aspecto eles foram espetaculares. Pero a alimentação, me lembro, o primeiro dia que chegamos ao hotel, encontramos essa mesa com arroz, feijão, farofa, e para a gente não sabíamos por onde começar. E aí, claro. E aí foi um show. E o pior não é isso. O pior era que João Pessoa, naquela época, era uma cidade do interior. Era uma capital, mas cidadezinha do interior. Para que você tenha uma ideia, tem a praia, o pessoal morava no centro. Aí, no final de semana, descia para morar na praia. Olha. E olha que distância de 5 quilômetros, né? Mas o pessoal a praia era só para sábado e domingo. Claro, a praia era o que a gente chama o contra-cheque extra, né? Porque realmente as praias aqui são maravilhosas. A parte boa era essa praia. Mas a parte da alimentação era complicada por outra coisa, que a gente estava com aquele ritmo em Buenos Aires, terminava um concerto e a gente ia comer pizza, jantar. E aqui terminava o concerto e está tudo fechado. Não tinha onde ir. Aqui de 9 horas da noite fechava tudo. Não tinha nada. Aí é isso que a gente sofria. Mas aí aos poucos começou a mudar, por quê? Porque muita gente do sul começou a enfrentar os problemas de roubo, problemas de segurança no sul, começou a ir para o nordeste, né? Então começou a abrir comércio, então começou a mudar essa mentalidade. Legal. E aí, mas no começo foi duro. O começo foi duro. Inclusive foi tão duro que o primeiro concerto que nós fizemos, o fagotista passou mal. Comeu um negócio que... Nossa. Aí ele estava no palco tocando e a cara dele começou a ficar vermelha. E a gente olhando para ele, eita, vamos acelerar. Terminou a hora, ele nem cumprimentou o público, se levantou, foi direto para o banheiro. Olha, foi engraçadíssimo. Então, realmente, o choque assim, cultural foi... Mas o nível musical compensou. Ou seja, eu cheguei aqui, no primeiro concerto já toquei quinteto de Mozart, depois quinteto de Brahms. Então, fazer coisas... E trabalhando, não como... A gente está acostumado a fazer nas grandes cidades, como eu já fiz, faço uma leitura aqui, papai. Eu me lembro que toquei em um festival aqui em Recife com o Quarteto de São Paulo, o Quinteto de Brahms, e a gente fez uma leitura só. Foi uma hora. Tocamos, fuimos e tocamos. Aí, claro, tudo bem, o quarteto já conhecia a obra, e tudo bem. Dava e...
pero não é a mesma coisa que você pegar uma hora e trabalhá-la nos Claro, detalhes, sabe? Então, claro. a gente fazia 4, 5 ensaios, né? Então, chegava o dia do concerto, era aquela segurança do que você ia fazer, né? Então, Claro. a experiência musical foi ótima. E quando a orquestra começou a funcionar, foi fantástico porque nós tínhamos concertos todas as semanas com regente de fora, regente convidado. Tinha regente, o regente da orquestra, né? O titular, pero sempre vinha gente de fora. Então, a gente tocava com Simão Blech, tocamos com Karavachevsky. Ou seja, o melhor Sim. que tinha na época, a gente Aliás, esse foi um período, me parece, que foi bem efervescente aí em João Pessoa, né? Porque não, não, teve dois períodos, né? Porque teve, em realidade, teve um governador que realmente deu a estrutura financeira, né? Para tá. ter bons músicos, né? Porque o problema era o seguinte, ou seja, a universidade tudo bem, porque você paga, ou seja, a gente ganhava muito bem na universidade, você podia tocar uma orquestra, sim, mas quem ficava só na orquestra, se não tinha um bom salário na orquestra, não ia ficar, não ia ficar. Uhum. Então, a gente teve muita gente boa da França. Olha, nós tivemos um flautista iraniano que ele estava tocando na Sinfônica de Boston há 2 anos atrás. Nossa. Só isso. O cara era uma máquina infernal de tocar. E, ou seja, o nível era muito bom, muito bom. E isso realmente era muito agradável. Como te falei, nós tivemos 2 períodos. Esse primeiro período que foi de 80 a 84, mas o período melhor da orquestra foi o segundo governo desse governador, que foi de 86 a 90. Aí foi fantástico, foi espetacular. Foi quando a orquestra gravamos 2 CDs. Veio a Delos Americana, veio aqui para gravar. Foi a primeira orquestra sudamericana que gravou um CD. A loucura foi tanta que nós recebimos os CDs e não tínhamos como escutar, porque não tinha aparelho de CD. Claro, olha só, cara, que coisa incrível. Aí foi uma experiência maravilhosa. Tocamos com Janos Starker, fizemos o Vila Lobos. Eles fizeram um concurso internacional de violino, viola e violoncelo, veio gente de todo mundo e os ganhadores tocaram com a gente. Puxa, Gravamos, foi a primeira gravação em CD do Choro número 6, não, número 8 de Vila Lobos, número 8 de Vila Lobos, com Carlos Cavallo, foi a primeira, não tinha gravações. Inclusive, ficamos vários anos no catálogo mundial como a única orquestra que tinha gravado essa. Olha. Ou seja, foi uma experiência Esse fantástica. período que você falou é o período do Eleazar aí? De 86, Exatamente. né? Foi de 86 a 90. Agora, Eleazar ficou de 87 a 90. Que foi a época que começou a sair de São Paulo, né? Já entrou em briga com o governo de São Paulo, e aí foi para Estados Unidos. Então, ele dava aulas nos Estados Unidos, aí ele vinha uma vez por mês, aí fazia a ponte, vinha para aqui, ficava em Paraíba, ia para São Paulo, aí voltava para... Foi uma experiência muito boa. E a partir com Eleazar de Carvalho foi uma experiência muito incrível, né? Porque ele era... A musicalidade dele era assim, fora do normal. Aquele aspecto rude, né, que ele tinha, sistemático, né? Que você ficava com o pé atrás, mas ele era uma pessoa, quando você sabe que ele era uma pessoa extremamente tímida. Então, ele utilizava isso como uma barreira. Olha. É incrível, é incrível, é incrível. A gente, eu tive a sorte com ele, eu tive muita afinidade com ele, ele já me convidou várias vezes para ir para o CESP. Ele sempre ligava, você não tem que sair daqui, tem que ir para lá, maestro. Não é assim, não. Tive uma anedota muito interessante com ele, porque nesse ano 78, a CESP fez uma turnê pelo Norte e Nordeste e tocou aqui na Paraíba. Foi no mês
maio, junho. Aí, quando eles fizeram aqui, a gente foi, né, assistir o concerto. Só que quando chegamos, a gente viu que havia uma discussão, havia uma bagunça, que ninguém entendia nada. O que está vindo aqui? Gritos de um lado, o que está acontecendo aqui? Bom, depois a gente soube que... Porque naquela época a orquestra tinha... A terceira parte da orquestra era americana. Essa tinha muito americano. E eles tinham tocado em Recife. Aí os americanos pediram para a Sá de Carvalho não vir para Paraíba, ficar lá em Recife, que no dia seguinte eles iriam diretamente para o concerto. Aí la Sá, tudo bem, pode ficar. Só que aí era para eles estar de 6 horas no hotel. Não apareceram. Aí o ônibus foi para o teatro. Aí de 7 horas era a prova de som. Não apareceram. Aí o velho estava já subindo nas paredes. Aí, faltando 15 minutos, os caras aparecem e bêbados. Nossa! Meu amigo, eu sei que aí eu olhei assim, aquele negócio dele, né, pé da vida. Aí o trompista foi encarar ele. Eu sei que ele assado deu um murro no cara, que o cara saiu rodando pelo chão. Resultado. Caramba! Aí os americanos se juntaram, não voltaram para o hotel e não tocaram o concerto. E o Assar, bem a estilo de Assar, ele fez o concerto, sim, sabe? Fez a quinta de Beethoven, fez o concerto para violão de Tchaikovsky, nem aí, sabe? Tinha dois violoncelos tocando só, mas ele não queria nem saber. Aquele negócio dele. Bom, resultado. Aí, com essa encrenca, os americanos saíram da orquestra. Voltaram para... Aí a turnê ficou... Alguns ficaram para completar a turnê, mas outros foram embora. E eles iam ficar sem clarinete, porque o primeiro clarinetista era americano. Olha. Aí, no dia seguinte, Alain Lacour e Jean-Noël, o flautista e o flautista, eram muito amigos do trompista. Aí foram assistir o ensaio nosso do quinteto. Pronto, aí terminou o ensaio, a gente se cumprimentou. Aí, à tarde, me liga o português da trompa. Rapaz, o cara está querendo que tu vá para São Paulo. Eu digo, quê? Não, gostaram de tu, tu tem que ir, está sem clarinete, já falaram com a Sá de Carvalho. E dito e feito, na semana seguinte, eu não me lembro o nome do inspetor, tinha um inspetor lá da orquestra que era um italiano, não me lembro o nome dele. Aí ligou para mim, oferecendo meu caro. Eu disse, amigo, eu acabei de chegar na Paraíba, mal botei os pés. Aí desisti. Aí não, essa foi minha primeira. Depois ele me convidou para... Ele fez 6 Campos de Jordão com ele, né? Ele me convidou. Eu fiquei, a partir de 84, 85, 86, fiquei indo para lá. E aí lá também, num ensaio que a gente fez no final com os sopros, ele veio para lá para mim, bora, venha para aqui. Não, maestro, não dá. Ele sempre, mas a gente finalmente se encontrou, porque no 87 ele foi reger lá e, bom, tive uma experiência muito boa com ele musical. Tive um momento com ele que até o dia de hoje, sabe, ficou marcado e me emociona muito, porque fomos fazer a Sexta Sinfonia de Tchaikovsky, né, aqueles solos do primeiro movimento, né? Aí no primeiro ensaio, pronto, chegaram meus solos, toquei, e esse dia me senti à vontade, a paleta, aquele dia que está tudo que você faz alinhou, né? Tudo alinha, né? Não, eu pior que você arrisca, e vai dar certo, e foi. Esse que terminei o solo, e um silêncio na orquestra, e ele não falava nada, né? Aí pegou a partitura, que ele usava aquelas partituras enormes, né, antigas. E ele, no final da partitura, ele colocava a data e a orquestra onde cada vez que dirigia, né? Aí pegou a batuta e disse, Filarmônica de Israel, Sinfônica de Boston, Chicago. Aí, um monte de orquestra. Mas o melhor solo foi esse aí.
Aí eu Olha, que fiquei, legal. amigo, depois disso. E aí foi fantástico, porque no dia do concerto foi emocionante, porque ele, quando chegou o momento de solo, ele baixou a batuta assim, como quem diz, você vira, faz. Rapaz, foi um negócio. Que São esses legal. momentos que você não. O ego vai lá em cima, né? É Mas, verdade. mas você se sente bem, né? Porque é um momento assim de. Não há coisa melhor que você se sentir identificado com o maestro, né? Sim, Você sim. sentir que o que está fazendo, o maestro está recebendo. Quando vê com aqueles caras que ficam com essa cara de. Você fica. Você se matando e o cara fica com cara de disgusto. Bom, você passou dentro da orquestra uma vida praticamente, né? Aí tô trabalhando com a orquestra, atuando como colaborador e tal, né? Não, Também. eu toquei, ou seja, de 80 eu saí da orquestra e saí não porque quis, saí porque o convênio que existia entre a universidade e o Estado foi quebrado, então a gente foi Ah, obrigado certo. a sair. Porque como a gente tinha dedicação exclusiva, não Sim. podia continuar, né? A gente tinha que fazer a opção. Mas eu tive uma experiência muito boa também, que fui durante 8 anos diretor executivo da orquestra. Ah, Então, tive essa parte. Foi uma parte que toquei, mas tocava menos, né? Me dediquei mais à parte de produção. E foi uma uhum. experiência boa também. Foi como ficar do outro lado do mostrador, né? Estar do lado foi boa, foi uma experiência boa. A parte porque a orquestra sinfônica tem uma estrutura muito grande. A orquestra tem a orquestra sinfônica, tem a orquestra jovem, tem a Uhum. orquestra infantil, tem o coral sinfônico, tem o coral infantil, ou seja, tem toda uma série de... Tem uma banda sinfônica também. Então, você estava, de certa forma, trabalhando todo um leque de opções muito grande, Uhum. né? Então, Essa orquestra jovem, ela já existia nessa época? a Orquestra Jovem foi o seguinte, a Orquestra Jovem começou nos anos 80, Ah, olha. que o maestro da orquestra era Wolfgang Groth, que era o mesmo maestro que era de Belo Horizonte, aí deixou a Uhum. orquestra de Belo Horizonte e veio para Paraíba, para a universidade. Aí ele ficou como maestro, como regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem. Mas essa orquestra, inclusive, funcionava quase como uma orquestra paralela, porque eles recebiam 3 salários mínimos. Ou seja, por isso vinha muita gente de fora estudar aqui, porque ficava na orquestra recebendo um bom salário razoável e estudando com Uhum. bons professores. Então, era bom para eles. Mas Uhum. aí que aconteceu? Houve mudança de governo e aí não, o apoio começou, aí a orquestra começou a morrer. E aí, quando eu assumi em 97, a Orquestra Jovem estava parada. E eu recomecei. Comecei de novo o trabalho e, graças a Deus, até o dia de hoje a orquestra funciona. Legal. Inclusive, foi interessante esse trabalho porque a Orquestra Sinfônica Jovem foi citada como exemplo no, foi o segundo encontro de orquestras sinfônicas em Brasília, Uhum. que fomos convidados todas as autoridades, né? E o exemplo de orquestra sinfônica foi o CESP, que estava naquele momento de Nestlé, naquela proposta. E o exemplo a nível nacional da orquestra jovem foi justamente a nossa orquestra, né? Pelo Olha, trabalho que que estava legal. desenvolvendo. Porque Que também bacana. o maestro que assumiu a orquestra começou a fazer um trabalho muito interessante de música brasileira. Começou a divulgar, entrava em contato com os compositores e conseguia obras que eles fazia a estreia das obras aqui, né? Então esse Uhum. tipo de trabalho também começou a criar muito interesse, né, a nível nacional. Uhum. Legal. Bacana. Como é que foi, como é que foi ou como é que é? Eu acho que no passado talvez tenha sido mais esse, porque eu tenho a sensação, eu morei 7 anos em Salvador, na Bahia, né?
e conheci um pouco do Nordeste, enfim, tive algumas vezes em João Pessoa, e eu sempre fico, assim, olho com essa curiosidade para esses locais em que existe digamos assim, uma tradição muito forte da música popular, né? Aí em João Pessoa é onde nasce o movimento armorial, inclusive, né? Que é esse primeiro, inclusive colegas teus, né? Exatamente. Do pessoal do movimento. E como é que é esse, sei lá, esse diálogo, esse atrito, às vezes, na disputa por verba entre uma proposta de uma música, digamos assim, de concerto, uma música que tem um certo cuidado no seu fazer, e uma música, e quer dizer, essa pressão também para você distribuir essas verbas para essa ênfase de uma tradição de música mais popular, esse diálogo. Às vezes sai algum atrito também aí, né? É complicado, sabe? Uhum. Ou seja, quando nós tivemos os governos que apoiavam a música erudita, né? Uhum. Ficava muito mais fácil, certo? Claro. Mas a partir de 90, que foi o último governo que nós tivemos que deu apoio à orquestra, ou seja, os governos que se foram sucedendo não deram esse apoio, Uhum. realmente a situação começou a ficar complicada. Ou seja, Certo. então, mas aí sabe o que aconteceu? Aí que surgiram os grupos, sobretudo o Quinteto Brasil de Metais e o Quinteto Paraíba de cordas, começaram precisamente a associar a música brasileira regional e popular, certo? Então, aí que surgiram os frevos, ou seja, o Quinteto de Metal trabalhava muito frevo, trabalhava muito choro, Uhum. se explorava muito a música, o folclore pernambucano, sobretudo, né? E o Quinteto Paraíba começou a trabalhar a área armorial, certo? Uhum. Então, o que acontecia? Esse tipo de opção dava a esses grupos, e depois o nosso também começou a entrar nessa linha, esse tipo de música nos dava uma forma de projeção a nível nacional. Legal. Você, no estado aqui, você não tinha nenhum nada. Era tudo feito na marra, você que fazia. Por isso, aí que te está voltando aquilo que te falei da mudança do nome de quinteto para quinteto latino-americano. Sim. Porque a gente começou. Por isso entrou o Quinteto de Metais da UFP, virou Quinteto Brasil, e o Quinteto de Cordas virou Quinteto. Primeiro foi Quinteto Ravel e depois foi Quinteto Paraíba. Então, porque tentamos fazer um nome, certo, que vendesse lá fora e que não divulgasse uma instituição que não estava dando absolutamente nada para a gente. A única coisa que ela dava era a liberação para a gente fazer turnês, esse tipo de coisa, mas depois apoio absolutamente nenhum. Então, aí a projeção, por exemplo, de grupos como Quinteto Brasil e o Quinteto Paraíba foi a nível nacional, inclusive internacional. Ou seja, os dois grupos gravaram em Inglaterra, gravaram nos Estados Unidos, o Legal. próprio Quinteto Paraíba, a música do Central do Brasil é do Quinteto Paraíba, tocando. Então, Uhum. e nos festivais era aquela história. Então, o que nós fazíamos? Nós fazíamos sempre uma primeira parte mais erudita e uma segunda parte mais focada na Tá. música, e a música popular, mas música regional, assim, Claro, folclórica, né? claro. Trabalhando os ritmos brasileiros, né? E isso Legal. realmente foi um sucesso. Isso nos abria as portas. Sempre tínhamos todos os anos turnês, viagens, participação em festivais, né? Isso. Agora, aqui a coisa ficava preta, porque realmente aqui a gente só tocava por apresentar o trabalho, né? Ou seja, a gente preparava um programa e queimava em público, né? Mas retorno nenhum e apoio Sim, absolutamente nenhum. sim, sim. Até para conseguir, muitas vezes, até para conseguir espaço, era complicado também, não era fácil não. Uhum. Aliás, não era não, o dia de hoje também é É uma complicadíssimo. luta, né? É uma luta diária isso aí.
E agora com essa pandemia aí, que a gente não sabe em que vai terminar toda essa história, né? Sim, pois é. Porque não, a gente não sabe aonde vai parar tudo, né? Onde aterriza esse negócio, né? É, Enfim. não, de onde e quando, né? Exato, exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho do teu trabalho na universidade, porque você criou o curso aí, né? Não Sim. existia, como você mesmo falou, não existia nada. Na verdade, inclusive, nesse período, década de 80, no Brasil, acho que tinham poucos cursos de clarineta. Se eu não me engano, tinha Brasília, já com Gonzaguinha, Como Salvador, o seguinte. Klaus, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Com o Rig e o Botelho, mas não tinha muito mais, assim. No Não, Nordeste, tirando Salvador, era você aí, né? exatamente. Você já falou um pouquinho que no começo muito complicado e tal, e eu imagino como é que deve ter sido, né? Ou melhor, nem imagino, sei lá. Sim, é melhor não imaginar. Então. E eu queria que você falasse um pouquinho primeiro de como é que foi o teu trabalho, assim, como é que, porque você teve que redesenhar toda uma maneira de dar aula para pessoas, né? Imagino, né? E eu queria que você falasse um Logicamente. pouquinho disso. É, sabe que revolucionou nossa cabeça, sabe? Porque você tinha que mudar tudo. Aquele esquema que você tinha que ter vários esquemas, porque cada Uhum, pessoa era um mundo. Então você certo. tem que ir adaptando ao ritmo de cada um, certo? Uhum, Agora, tinha coisas boas. Por exemplo, quando eu fui criado o curso do bacharelado, que foi no segundo ano, eu me lembro que em janeiro de 79 eu estava no meu apartamento, de repente soa a campainha, aí entra quando eu abro a porta, era o vice-chefe do departamento, vai. desesperado atrás de mim. Rapaz, a gente conseguiu liberação de dinheiro para comprar a partitura. Aí ele me trouxe um monte de opções aí. Meu amigo, eu sei que botei X em tudo que tinha na minha frente. E o pior, que o material veio. Olha, Em março, rapaz, eu tinha duas fileiras de material, de obras e de métodos. Rapaz, passavam de minha cabeça, agora que dobrava a minha cabeça. olha, Minha estatura era impressionante. Por exemplo, tem a sonata de Brahms em 3 edições diferentes, concerto de Mozart em 4 edições diferentes, é uma loucura. que legal. Mas também assim, como uma loucura, da mesma forma que veio, foi. Por quê? Porque não havia organização, o arquivo musical, qualquer pessoa que se matriculava tinha direito a ir no arquivo e pegar a partitura e levar para casa. Resultado, essa fileira, aos poucos foi absurdo. A coisa no Brasil, né? Porque Sim, muitas vezes a gente fala que não tem apoio, mas também não só apoio, falta, às vezes, responsabilidade e organização, né? E a organização, gente termina perdendo esses materiais. claro, claro. Agora, realmente, o bom de tudo isso, sabe que era o contato que a gente tinha com o aluno. Um Uhum, contato que numa grande cidade você não teria. Eu, por certo. exemplo, dava aulas fim de semana, feriados em casa. O aluno vinha em casa e não, porque vem aqui para estudar junto. Havia uma cumplicidade, Legal. sabe, muito grande e isso foi criando. Aí o curso foi alimentando. Depois eu comecei aqui, tinha uma banda militar muito boa, Hum, que era a banda do 15. Tinha tá. muita gente boa, inclusive Do gente que vinha exército, de imagino. fora, do exército, Uhum, exatamente. E eles começaram a estudar comigo, inclusive foi até interessante, porque a maioria deles hoje estão pelo Brasil afora, se formaram. Eu devo ter formado pelo menos uns 20 militares que se formaram olha, comigo de que legal. clarinete. Foi emocionante até, porque aí fiz uma turnê, me chamaram para formar parte de um projeto Música na Estrada,
que era um trabalho feito em toda a região oeste, nordeste, noroeste e norte. E em todo lugar que eu ia me encontrava com alunos formados. Que legal. Então era aquelas, rapaz, até em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é uma cidade que está lá no Acre, que está quase na fronteira com Bolívia. Olha. E lá tinha um aluno meu formado. Rapaz, que legal. Isso aí foi crescendo. O fato de ter muitas apresentações, muitos concertos. Nós tínhamos 2 concertos de câmera por semana, que eram a terça e na sexta. E na quinta-feira era o concerto da Sinfônica. Então havia um movimento musical, os alunos participavam muito, sabe? Legal. Bom, como te falei, ou seja, você tinha que ter um jogo de cintura muito grande, sabe? Mas aí eu aprendi muito também. Foi um ensinamento muito grande para mim, porque até o dia de hoje também eu acho que não adianta você se fixar em uma programação, em uma estrutura. Cada aluno é um mundo, é uma vida diferente. Um aluno tem facilidade numa coisa, o outro tem facilidade em outra. Então, não adianta você criar uma estrutura em cima de uma coisa que já o aluno tem facilidade. Você tem que desviar para trabalhar aquilo que não tem. Então, isso me deu uma ginga muito grande no desenvolvimento com o aluno, né? Tá. E a satisfação de saber, porque, por exemplo, meus alunos, ou seja, esses alunos meus que comecei em 4 anos, estavam no Festival de Campos de Jordão. Então, essa é uma satisfação grande, sabe? Que você vê que o teu trabalho está dando resultado, né? Então, é uma experiência. Bom, e a gente não para de aprender, porque agora chegou a hora das aulas online. Aí toda semana dando aula online, você fica doido. Então, aí você tem que reformular tudo de novo, porque é outra forma, outra maneira de trabalhar. Mas bom, bom. Às vezes toca e não ouve, né? O aluno toca, você não entende o que está acontecendo. Aí tem que recomeçar tudo, e aí você vê. Então. Não, porque, sabe, ou seja, as aulas online, com um aluno mais avançado, tudo bem, já. Mas com um aluno já menos avançado, é um problema, porque você não sabe se o instrumento que está errado, ou ele colocou mal a palheta, ou a palheta que colocou não serve. Então, você fica fica chutando, né? Porque... É verdade. Aí, faz isso, faz aquilo, aí não, volta. Mas é bom, eu acho que é bom, eu acho que tudo é um aprendizado, né? E a gente tem que agradecer por cada dia ter essa sorte de ter esse aprendizado. É bom. Você sabe o ruim é quando a gente para de aprender. Sem dúvida. Sem dúvida. Você sabe que uma coisa que sempre me chamou muita atenção, assim, eu nunca tive a oportunidade de estudar contigo, mas eu conheci vários, claro. Quem não conhece, né, os teus alunos aí que assumiram várias posições, inclusive a tua aluna que sucedeu na cadeira na UFPB, né, que é a Inara. Mas eu sempre achei muito bacana que são alunos que têm né, uma posição bastante importante no Nordeste, do ponto de vista da clarineta, mas também têm perfis muito diferentes. Então, isso eu sempre entendi que, isso é uma característica legal, assim. Eu sempre achei muito bacana um professor que forma alunos com perfis diferentes. Mais do que um professor que forma um aluno com um perfil único. Quer dizer, mais do que uma fraqueza, eu acho isso uma grande fortaleza, assim, né, nesse processo. Você sempre pensou assim, que você sabe, é uma coisa que eu sempre eu aprendi da minha experiência quando eu estudava. Esse período que passei com aquele clarinetista russo, que eu sofri em certa forma, mas foi a hora, eu me coloquei do lado do aluno, né? De você querer fazer uma coisa e não poder porque o professor está querendo outra. Entendi. Isso é uma frustração. Eu conheço muitos alunos que se frustraram por isso, porque o professor não tem que ser aí,
Olha, eu dou liberdade absoluta. Eu que trabalho é a personalidade do aluno, sabe? Uhum. Tu vai ver que comigo tem alunos que tocam com um tipo de palheta, com outro tipo de instrumento, ou seja, e forma diferente de tocar. Porque precisamente o que você tem que... Por exemplo, alguns, por exemplo, agora não se acostumbraram, mas eu me lembro que quando eu fui a Campos de Jordão, a mim se me criticava muito porque disse que eu não tocava. Mas eu não toco porque eu acho que o aluno tem que adquirir a sua personalidade, a sua Entendi. interpretação. Tudo bem, em um caso grave que tem aí, você vai e corrige. Mas a Tá. história essa masterclass que você vê, aí o professor fica aí, olha, é assim, sim, mas assim como? Ou seja, o professor toca porque tocou, sim, mas eu luto muito pela personalidade e outra coisa também, eu sempre incentivo meus alunos e falo, ou seja, o que vale não são as horas de estudo, senão o que você bota nesse tempo que você estudou. Não adianta você estudar 8 horas e não ter botado na cabeça nada do que estudou. Não, prefiro estudar meia hora, mas conscientizando. Ou seja, eu tive experiência, por exemplo, com pessoas fantásticas, solistas maravilhosos, mas não sabiam dizer por que tocavam ou como tocavam. Saía naturalmente, claro, para eles era natural. Mas não, na hora de ensinar não conseguiam, porque não Sim. sabiam explicar. Porque eles, como para eles é fácil, eles achavam que para você também tem que fazer. Ei, não faço, faço, você também faz. E não é assim. Você tem que, olha, nesse tempo de estudo, que essa pergunta que tu me fez antes com relação à experiência de ensino nessa época, eu juro a você que teve dias que eu chegava à minha casa complexado, porque o aluno me apresentava uma dificuldade que para mim não era dificuldade, mas eu não conseguia explicar ao cara, porque para mim era natural. Então, o que acontecia? Eu chegava em casa e me colocava na situação do aluno, sabe? E assim, fazia o que o aluno fazia para eu conseguir entender, mas que é assim, sabe? Então, eu sempre falo para os meus alunos, ou seja, você tem que entender o porquê de cada coisa. Se vai tocar um dó agudo, você tem que entender como tem que fazer para que esse dó agudo saia. Se você vai fazer um staccato X, você tem que entender antes, saber como tem que fazer para isso, para você. E o que vejo também, muitos professores, isso aí. Por isso que eu deixo liberdade absoluta, inclusive até na interpretação. Eu sempre peço para meus alunos, escuta, entra no YouTube, escuta e tu tira aquilo que tem proveito para você, aquilo que você acha que é bom para você, você absorve. Agora, eu não sou o dono da verdade, nem ninguém é o Claro. dono da verdade. Eu sou o dono da minha verdade. Eu estou fazendo uma proposta, mas essa proposta aqui é para de interpretação, é para te colocar no caminho. Aí você depois escolhe. Então, os meus alunos tem professor que fica com ciúme porque o aluno vai estudar com fulano. E não, ao contrário, não vá. Claro. Legal. E outra coisa que incentivo muito também é tocar com gente que toca mais. Eu vou te ser sincero, eu aprendi muito mais tocando ao lado de caras que tocam que em sala de aula. Há coisas que eu aprendi só olhando que você em sala de aula não... Porque também tem o professor que não diz tudo o que deve dizer, né? Exatamente. Então você olha, não, peraí, esse cara está fazendo aqui, não, peraí, vou fazer também. Então, realmente, uma das minhas sempre ideias é essa, de dar absoluta liberdade ao aluno para que adquira a sua própria personalidade. Porque senão vira máquina de xerox, aí vai, fotocópia, vai. Isso não adianta, porque aí entramos naquilo que te falei no início, ou seja, você tem que inovar. Se você toca igual ao outro, a pessoa vai te escutar um dia, mas no segundo dia não vai escutar se ele faz o mesmo que aquele. Agora, quando você inova, quando você toca uma coisa,
Aí eu, não, pera, vamos escutar o cara porque ele vai fazer alguma coisa diferente, sabe? Então, eu acho que o caminho é isso aí, isso é que sempre falo para meus alunos. Uhum, legal. Eu acho isso fundamental, especialmente num lugar assim como essas cidades do Nordeste ou do Centro-Oeste, ou que você tem perfis muito diferentes de natureza profissional, né? Quer dizer, de repente você ficar ali, não, isso ficar forçando o cara numa linha de tocar um único estilo, uma única forma de tocar, e o cara se forma e não tem uma perspectiva de trabalho, né? Exatamente, é isso aí. E Eu aparte acho. você encontra aqui no interior, rapaz, você no interior do Ceará, de Pernambuco, você escuta cada cara amigo, que você fica assim, não acredita, com facilidade para tocar assim imensa, Olha mas que que o legal. cara não tem condições, ou seja, tem um menino do interior, que inclusive ele estudou um tempo lá em Porto Alegre, mas ele está no interior de Pernambuco. Uhum. O cara tem uma facilidade para tocar impressionante, só que ele quer estudar comigo, mas não está conseguindo vir para aqui porque não tem dinheiro, ficou sem trabalho. Ou seja, é uma sensação horrível, mas os caras têm uma facilidade assim, para tocar, um talento incrível, incrível. Aqui no Nordeste você fica, sabe, e como... E, não sei se tu chegou a escutar os meninos de São Caetano, do interior de Pernambuco. No encontro? Não, é um grupo que agora se desfez, mas é um grupo que Ah, foi muito famoso na década de 90, porque São Caetano é uma cidade do interior de Pernambuco, onde o coronelismo manda, né? Então, tem um colega nosso que criou uma escola de música lá e começou a pegar os meninos que trabalhavam na cana-de-açúcar, que eram escravos, e começou a educar eles, a fazer música. E aí criou aquela. Aí, imagina, né? O prefeito foi para cima, criou uma. Bom, passou que o rapaz fez um trabalho espetacular. E conseguiu conseguir recursos da Embaixada de França, começaram a receber apoio de organizações internacionais, inclusive foram tocar lá em Paris, que legal. convidados. E esses meninos, eles fizemos uma parceria com a universidade, onde eles vinham uma vez por semana. Eles tinham uma van, né, uma espécie de uma Kombi, né? Sim. E eles, com essa Kombi, eles traziam os meninos para ter aula com a gente. Ou seja, traziam como se diz, os coordenadores, né? Tá. Aí eles tinham aula com a gente e depois iam para lá e passavam o que a gente tinha passado para eles para os meninos. Isso funcionou durante um ano muito bem. Mas foi uma das coisas também, momentos emocionantes, porque a primeira vez que veio um deles, ele inclusive até o dia de hoje, a gente se fala no Face, aí terminou a aula e eu me di volta, assim como... Aí o cara ficou na minha frente e eu não entendia. E, poxa, não, professor, muito obrigado pela aula. Rapaz, eu fiquei assim, desarmado, bicho. Sim. Desarmado. Porque você vê, você é uma pessoa carente, humilde, que sabe apreciar o conhecimento que recebeu, Uhum. sabe? Enquanto outro, de repente, você faz e está nem aí. Mas ele sabia, né, a importância. E toda aula que ele vinha fazia a mesma coisa. Aí eu já Que legal. sabia, né? Já ficava esperando Que legal. o cumprimento dele. Que legal. Que bacana. E na tua trajetória dentro da universidade, quando você trabalhou com o pessoal estudando, né, fazendo bacharelado e tal, como é que você pensa ou pensava o curso, assim? Quer dizer, tinham algumas obras que você considerava assim interessantes, importantes para eles conhecerem, ou você sempre partia de um interesse pessoal dos alunos, assim? Como é que funcionou esse diálogo? É mais ou menos, sempre, ou seja, mais ou menos tem uma estrutura, né, de obras, certo? Claro, no início é prejudicado porque
você não vai botar o concertino Weber para um cara que nem segura instrumento, né? Sim, Então claro. você pegava aquelas peças, ou seja, fazia uma sonata de Van Hal mais leve, um segundo movimento de um concerto de Stamitz, ou seja, você ia aos pouquinhos, depois pegava o Stamitz, ou seja, aos pouquinho você ia empurrando. Legal. Mas só que na época eu pensava assim como uma obra para terminar um Debussy, mas ele não tinha, ou seja, não chegava no final do curso a esse nível, ou seja, a maioria se formava com um concerto de Weber, um concerto número 1 de Weber, um concerto de Mozart, até um concerto de Kromer, porque era condição, ou seja, também Sim. não adiantava forçar, porque você tinha que criar uma estrutura técnica, né? Então, de repente, se você perdia muito tempo na obra, aí você perdia de trabalhar a parte técnica com ele, que era o que precisava desenvolver para aí depois. Mas o que acontece? Hoje em dia, a obra final é o concerto de Nielsen. É a diferença, né? Sim. Nem ia imaginar, né, quando comecei, que ia terminar o curso com alunos tocando Nielsen. E hoje, ou um Tomassi, sei lá, vai por aí, certo? Hoje em dia, claro, também temos uma coisa também que a gente não pode esquecer, que é a internet, né? Ou seja, o acesso que os meninos têm na internet hoje e o incentivo que a internet traz, de trazer caras tocando, e aí o cara fica doido querendo fazer a mesma coisa, né? Ou seja, isso a gente não tinha antigamente. Antigamente era você e o professor, e alguém de fora que vinha e tocava e você ouvia, né? Mas hoje em dia você tem uma variedade assim que faz você repensar muitas coisas, né? E reforçar também aquela ideia da personalidade. Você escutava, por exemplo, eu sempre falo, eu acho que tu conhece o Eduardo, né? Eduardo, Sim, pronto. sim. Eu sempre falava para ele, olha, cada vez que você vai tocar um concerto, mesmo que você tocou, entra na internet e escuta, vê, olha. Você vai encontrar coisas diferentes e você vai encontrar outras motivações que te vão fazer mudar alguns pensamentos. Ou seja, você já madura porque você já muda porque você vai amadurecendo as coisas também, né? Mas também essas informações novas que chegam, aí também formam toda a parte de reforço de instrumentação daquilo que você quer, porque de repente há coisas que estão dentro de você, mas que não foram ativadas. E de Sim. repente você escuta um cara, espera aí, é isso aí, vamos por isso aí, sabe? Então, é mesmo dia de hoje, quando estou com um concerto, vou atrás, vou entro. O ano passado, nos recitais que fiz, às vezes que me apresentei, eu escuto, porque você escuta coisas novas, são informações novas que chegam, que te abrem os olhos para outros caminhos. Legal. Você sabe que isso é uma coisa que me chama muita atenção pelo o que eu acompanho do teu trabalho, assim, que você é um cara que se aposentou da universidade, mas segue trabalhando a mil, assim, né? Tocando e fazendo, e eu acho super E bacana isso. não me deixa, não me deixa. É um bom sinal, né? É um bom sinal. Você segue dando aula hoje, inclusive, né? Sim, estou dando aula na Escola do Estado hoje, né? Ah, olha, Há 3 anos que estou dando aula lá. É uma legal. experiência diferente, né? Porque olha o que são as coisas, porque é uma escola de nível técnico, né? Então Uhum. você cada vez que abre a porta aparece uma personalidade diferente, aparece um garotinho, depois abre a porta e aparece um cara de 90 anos. Abre a porta, é uma mistura. E é interessante também porque aí os meninos que eu já formei e os que estão sendo formados me procuraram, que queriam estudar. E eu sei, ou seja, eu não gosto de dar aulas privadas, assim, porque eu tenho que cobrar e eu sei que a maioria deles não tem condições de pagar. Sim. Então, aí falei com a direção da escola, e então a escola criou uma disciplina, digamos, um curso para alunos já formados.
Então, ele Olha, tem hoje uns 12, 13 alunos, né? Que continuam trabalhando já, claro, já mais repertório, né? Porque já ele claro. já domina esse tipo de coisa. Então, Uhum. pronto, o próprio Eduardo, que se havia formado, a gente Sim. trabalhou durante um tempo. Eu já tinha trabalhado com ele na universidade, e depois que se formou, ele veio comigo e trabalhamos várias horas com ele. O Lucas Andrade Lucas estudou também, contigo também, né? Lucas veio também, um menino excelente também. É, figuraça. Mas aí, uma das coisas boas, por exemplo, que me trouxe o Instituto Superior de Música lá de Buenos Aires foi Uhum. porque ele tinha uma grade curricular bem, bem forte, né? Eu fiz psicologia, fiz filosofia, fiz Ó, pedagogia e fiz práticas pedagógicas em todos os níveis, desde a alfabetização, passando primeiro, segundo grau e curso superior. Então, isso sabe, os meninos, sobretudo as meninas, porque as mulheres são as mais complicadas, né? A mulher sempre entra com um monte de problema e você aí comprou para a Inara. Quantas vezes chegou a Inara na minha sala e eu olhava ela, não, espera aí, vê esse instrumento aqui, vamos conversar. Aí outro cara disse, não, pega tudo. Ou seja, se você não começa também a trabalhar um pouco a mente, você não começa a entender o que se está se uhum, passando pela cabeça dessa pessoa, aí não uhum, adianta, ou seja, o que você fala vai entrar por aqui e vai sair por aqui, ou seja, não vai ter produção. Então você tem que primeiro entender a pessoa, saber o que está passando, e isso realmente, a psicologia, a filosofia me ajudou, e a pedagogia me ajudou muito nisso aí. uhum, uhum. É, uma das coisas que eu acabei esquecendo de perguntar no começo, mas que estava me surgindo agora, assim, porque você sempre, aparentemente, você sempre gostou muito de dar aula, né? Sim, É sim, sim. alguém que não gosta não teria esse trabalho que você teve de ficar em casa remodelando como é que eu ajudo, como é que eu É, chego nesse aluno e tal, né? é, Essa é, formação, é. então, essa formação didática te deu um suporte bem interessante, imagino, né? Não, mas tudo veio justamente por esses 4 anos que eu passei. Eu te digo, quando eu cheguei no quarto ano, eu quase que abandono, quase que deixo o instrumento. Porque, claro, passa que eu não sabia o que estava acontecendo, eu achava que era eu. Mas tem uma Uhum, coisa que não, sabe, não dava, não batia. Então, você se terminava frustrando. Aí, claro. quando chegou o outro professor, que entrei no quinto ano, tanto é assim que minhas notas, eu comecei com as notas sobressalentes lá em cima. E aí, segundo, terceiro, quarto ano, já no quarto ano passei já me empurrando. É? Aí, quando chegou quinto ano com outro professor, já mudou. Apesar que também não era exatamente o que eu queria, mas já era outra coisa que estava mais perto do que eu necessitava. Então, isso que eu passei me serviu de experiência para, na hora de dar aula, entender um pouco o que se está passando com o aluno, sabe? Uhum, Para você tirar proveito dele, tirar proveito e que ele também se sinta bem, né? uhum. Ah, legal. É, bom, muito bacana isso aí, muito legal. É, você teve aí nessa tua trajetória vários festivais que você deu aula, né? Sim. Vários, assim, você falou de Campos do Jordão, mas eu sei que você já deu festivais em vários outros lugares e tal. Esses festivais acabavam surgindo alunos para você aí, na região que você está inserido, não? Olha, em questão de festivais, ou seja, eu fiz 6 festivais de Campos do Jordão, fiz 4 Hum, festivais com Elazar de Carvalho, um com hum, Ayrton Escobar e um com hum, Lutero. Depois fui para Londrina, fiz uns 4 festivais em Londrina. Aí fiz festival em Gramado, fiz festival Itu, fiz. Tinha. Ah, Tudo aqui em São Paulo, né? Itu, sim, porque Itu foi quando Eleazar de Carvalho brigou com o governo, que ele saiu do Campo de Jordão.
Ele criou o Festival de Itu. Ah, tá. Foram uns 2, 3 festivais de Itu. Aí depois ele faleceu e pronto, né? Aí depois foi criado o Festival Eleazar de Carvalho aqui em Fortaleza, em Ceará. Aí fiz bom, Festival Virtuoso em Pernambuco. Olha, em questão de festivais, encontros, lá em Belém do Pará foi muito também, os encontros internacionais já. Eu acho que, eu acho não, não tem capital do país que não tenha visitado, Legal. tocando, dando cursos. Tive a sorte também de ter muita parceria com a Funarte também, vários painéis de Funarte pelo Ah, Brasil legal. afora. Isso também foi uma experiência lá em Belém do Pará, dando aula para 70, 80 alunos. Olha, que legal. Uma loucura. Mas foi, ou seja, em questão assim de festivais, tive experiências maravilhosas. Aqui também, na Paraíba, com o Eleazar de Carvalho, a gente fez 2 festivais internacionais também, com gente de fora. Uhum. Sempre tive muito contato com... Em Curitiba também fiz, tempo Legal. atrás. Sempre tem uma Bacana. camada de festivais. Bacana. Você falou no comecinho da boquilha que você usa, né, de cristal. O teu material, você costuma trocar com uma certa frequência no sentido de pegar uma clarineta e de repente surge uma outra coisa? Ou você sempre foi um cara mais fiel a um modelo, a uma marca, a um padrão de tocar? Não, veja bem, eu comecei com o Selmer. Tá. Aquele Selmer... aliás, comecei a estudar com um instrumento que era do conservatório, que era um Quesnon, um inglês. Tá. Depois, meu pai comprou um Selmer, aquele completão, né, com mi Sim. bemol, que é engraçado, porque esse instrumento... aí comecei a fazer experiência, né, porque o instrumento era pesado, e eu me sentia... E a resposta dele, aí comecei a fazer experimento. A primeira coisa que fiz foi tirar a chave do mi bemol aqui. A chave. A segunda, aqui tem um buraco na parte de cima, debaixo da chave, que era para você fazer o si bemol e o mi bemol assim. Só que esse buraco era horrível, porque o abafador não sempre tapava, então o instrumento não... Aí um dia peguei um chiclete, botei no buraco, acabei com o problema. Então o instrumento ficou bacana, porque o instrumento ficou mais leve e suave. Aí depois... Aí tem uma história boa, porque depois desse Selmer, veio na Argentina na onda dos instrumentos Bussey, em inglês. Tinha um clarinetista, Martin Tau, que também foi muito importante para mim. Não deu aula porque ele não gostava de dar aula. Era daqueles caras que são solistas, mas não gostam de... Mas eu toquei muito com ele e aprendi demais. A forma de tocar dele era fantástica. Era similar a Stolzmann. Ah, legal. Ele estudou com Gervais de Pellier, ou seja, estudou também com Delecluse em França, ou seja, era um Bacana. cara que tinha muita informação. E aí ele veio para Buenos Aires com o Bussey. E era um negócio fantástico, a sonoridade. Aí todo mundo ficou enlouquecido. É Bussey, a solução é o Bussey. E todo mundo queria comprar Bussey. E eu também entrei na onda, vou comprar Bussey. Claro. E esse Martin Tau, ele tinha todas as representações, como ele ficou muito tempo na Europa, ele tinha todas as representações das fábricas, Van Doren, Buffet, tudo estava com ele. Aí fui, porque ele era o representante da Bussey. E falei, Martin, eu queria comprar o Bussey. Rapaz, mas tu sabe como é. O problema era que era um instrumento caríssimo e era feito por encomenda. Ou seja, você encomendava o instrumento, tinha que pagar a metade. Caramba. Que era um dinheirão, e demorava 4, 5 meses você receber o instrumento. Aí ele ficou assim, rapaz, dá uma olhada, ele tinha recebido, na época, recebeu 10 Leblanc. Estava novinho, ali. Aí peguei o instrumento, comecei a tocar, experimentar. Aí, de repente, ele começou a tocar. Quando me di volta, era ele tocando com o meu instrumento.
E ele tirava o mesmo som e tocava do mesmo jeito que eu usei. Disse, puta, meu nome. Deixa, o problema não é instrumento, não. Aí comprei o LeBlanc, fiquei uns 6, 7 anos com o LeBlanc, foi uma experiência boa, instrumento afinado, sonoridade boa, só que não serve para orquestra, não tinha projeção. Certo. Música de câmara era uma delícia, instrumento beleza. Aí passei para o buffet, aí eu tive um RC, tive um Prestige, fiquei um tempinho bastante grande só trocando buffet. Até que veio o Gal e apareceu com esse instrumento, né? E um aluno meu era representante da Gal. Então, aí, através dele, experimentei, gostei. E agora legal. estou com o Gal. Estou com o Gal. Legal. Tá bom, instrumento, gostei, não tenho... Para mim, tá bem. Tá ótimo. Agora, em questão de boquilha, por incrível que pareça, tive só 2 boquilhas na minha vida. Olha. De cristal. A primeira era uma boquilha que era de meu pai, era uma Bucchi italiana, uma boquilha simplesmente espetacular. Para mim saía tudo. Só que eu tinha essas manias de querer limpar. Aí fui lá na pia, minha boquilha caiu, rapaz. Só chorar. Aí passei um ano que não conseguia boquilha e via para uma e para outra, pelo amor de Deus. Até que um colega meu de orquestra apareceu com uma boquilha de cristal. Só que ele tocava com bonita, mas estava querendo mudar para cristal, mas não estava convencido. Aí experimentei a boquilha e, meu amigo, foi aquele amor à primeira vista. Essa aqui, pelo amor de Deus. Só que ele não queria vender. Amigo, eu passei uma semana enchendo o saco dele. Não tinha jeito. Aí a última vez disse, não, peraí, eu vou como professor, porque o professor dele tocava com boquilha de cristal também. Ele vai experimentar, se ele vai decidir. Aí eu passei toda a noite rezando que não. E aí no dia seguinte ele veio, não, toma, ele não gostou da boquilha. Aí eu gosto, venha para cá. Opa, dá para cá. E essa é a boquilha que estou tocando até agora. Olha, estou tocando há 40 anos com essa boquilha. Porque, sabe que o grande problema que tem a boquilha de cristal e que tinha naquela época é que ela quebrava muito na base. Quando você tirava, ela quebrava. E eu, para evitar isso, o que fiz? Quando mudo do si bemol para lá, não mudo o barilete. Ela fica no mesmo barilete e acabou a história. Então, até o dia de hoje, que ela está aí se sustentando. Ainda tem na base de uma pequena quebradinha que eu ajeitei, mas sabe que eu me di bem com a boquilha, me sinto bem. E sempre meu forte foi a sonoridade e os maiores elogios que eu recebi sempre foram base à sonoridade. Então, mudar para quê? Claro. Então, nunca se me deu assim por mudar. Claro, o dia que quebra